Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 18º encontro. Vamos trabalhar 1 Coríntios capítulo 8, do versículo de 1 a 6. Vamos ouvir a nossa leitura. Só o amor sabe discernir. Capítulo 8, de 1 a 6. Quanto às carnes sacrificadas a ídolos, sabemos que todos nós temos conhecimento. Mas o conhecimento envaidece. É o amor que constrói. Quando alguém julga ter alcançado o saber, é porque ainda não sabe onde está o verdadeiro conhecimento. Ao contrário, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Portanto, quanto ao consumo de carnes imoladas a ídolos, sabemos que um ídolo não é nada no mundo e não existe outro Deus a não ser o Deus único. É verdade que existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra. E nesse sentido, há muitos deuses e muitos senhores. Contudo, para nós existe um só Deus, o Pai. Dele tudo procede, e para Ele é que existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, para quem tudo existe, e por meio do qual também nós existimos. Este é o texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 1. Quanto às carnes sacrificadas a ídolos, sabemos que todos nós temos conhecimento. Mas o conhecimento envaidece, é o amor que constrói. Inicia-se uma nova questão colocada pela igreja de Corinto. Vemos nesses versículos um esquema constante. Paulo refere a afirmações da igreja de Corinto, argumento daqueles que são chamados fortes. Vemos a citação daqueles que afirmam, e em seguida São Paulo expõe seu parecer sobre a questão. Paulo afirma, sim, é verdade, mas depois acrescenta uma conjunção adversativa, isto é, ele acrescenta um mas. A afirmação dos coríntios, todos nós temos conhecimento. Logo em seguida vem a frase com a conjunção adversativa, mas, aí na parte de Paulo, o conhecimento envaidece, orgulha-se, faz a pessoa arrogante, prepotente. Depois vem a afirmação dos coríntios, não existe nenhum ídolo no mundo, pois existe um só Deus. E Paulo faz esclarecimentos nos versículos 4 e 6. Vemos duas posições, duas mentalidades diferentes. A mentalidade dos coríntios, a mentalidade de Paulo. Paulo não iria assumir nem a causa dos fortes, esses espirituais, aqueles que podemos chamar aqueles que têm conhecimento, nem dos fracos. A igreja de Corinto afirma, isto é, quem afirma aqui os fortes, não existem deuses e por isso estão livres para participar de seus atos pagãos. E de outro lado, a argumentação dos fracos na igreja de Corinto. Nossa consciência sente-se ameaçada, escrupulosa, e por isso não se deve consumir as carnes imoladas, nem participar dos banquetes sagrados dos idólatras. Então, neste versículo 3, a igreja de Corinto afirma, todos temos o conhecimento. Afirmam que eles são portadores de uma gnose, como se fosse uma gnose mística.
Essa gnose é um saber objetivo. Existe o único Deus e os deuses nada são. Este conhecimento, gnose dos coríntios, é fonte para uma autossuficiência da igreja de Corinto. Este orgulho, embora fundado na certeza, fere a caridade. É o amor ágape, concreto, afetivo, que deve ser a força construtora da comunidade. Assim, Paulo acentua a superioridade do amor ao conhecimento que cria uma ostentação, prepotência, daquele que acha que já sabe tudo. Mas o conhecimento envaidece. É o amor que constrói. O conhecimento sem a caridade é fonte de orgulho, soberba. O amor supera o conhecimento. Versículo 2. Quando alguém julga ter alcançado o saber, é porque ainda não sabe onde está o verdadeiro conhecimento. O limite do conhecimento está de que ele não deve ser absolutizado. Sócrates diz: sei que nada sei, deparando com a própria ignorância. Quanto mais se diz saber, menos se sabe. A fé não pode se sustentar numa atitude meramente intelectual, mental, pois esta não garante a salvação. Quanto mais um conhecimento que ainda não é a participação da luz divina. Quando alguém julga ter alcançado saber, bem acentuado aqui o seu engano. Ele julga. Se trata de uma falsa ilusão. Ter alcançado saber. Esta presunção de conhecer costuma ser o indício de que ele não se aproximou daquilo que verdadeiramente deveria saber e conhecer. Este perderia toda a noção de já ter atingido a perfeição, o amor, em referência ao conhecimento de Deus e das coisas divinas. Versículo 3. Ao contrário, se alguém ama a Deus, é conhecido por Deus. Tudo deve ser recebido como graça divina. Então, se existe a arrogância de conhecer, uma atitude humana, existe a realidade de ser conhecido por Deus, uma atitude de recepção aberta. Esta última só é dada àquele que ama, tendo o conhecimento de que ele é amado e faz a experiência de ser amado por Deus. Amar a Deus e fazer o conhecimento de ser amado por Ele é a chave do conhecimento. Aquele que ama a Deus saberá que foi conhecido e que esse poder, conhecer, é a coisa mais sublime que foi dada ao ser humano. O amor se transforma então em conhecimento. Agora saímos, do clima intelectual e entramos no clima da graça pessoal. Conhecer a Deus, ter familiaridade com Deus e amá-lo, vincula-se intimamente a uma vida em Deus. Versículo 4. Portanto, quanto ao consumo de carnes imoladas a ídolos, sabemos que um ídolo é nada no mundo e não existe outro Deus a não ser o Deus único. Paulo entra no tema agora do consumo da carne imolada aos ídolos, deuses, às divindades. Ele retoma a posição dos coríntios. Um ídolo não é nada no mundo e não existe outro Deus a não ser o Deus único. Paulo concorda neste item, pois ele também foi formado e professa a fé no monoteísmo. Paulo, então, aqui está de acordo.
ele coloca, então, o objetivo de um único Deus e a inexistência dos outros deuses, que não resolve o problema que deve ser enfrentado e que é mais importante. Não basta saber que existe um só Deus. É preciso provar na própria vida que não existem outros deuses. Os deuses que são realidades finitas e criadas, depois se tornam valores absolutos. Versículo 5. É verdade que existem aqueles que são chamados deuses, tanto no céu como na terra. Nesse sentido, há muitos deuses e muitos senhores. Paulo agora expressa a palavra deuses, as supostas divindades, cuja existência deriva do culto, dos idólatras. Decisivo não é o conhecimento de um único Deus, mas o seu reconhecimento. Para os idólatras, tem importância os chamados deuses e senhores, diferente da situação da fé dos cristãos. Os deuses, então, são divindades que a religião dos pagãos atribuíam uma esfera de influência, seja no céu, seja na terra. Esses pagãos se rejubilavam com esses deuses, criações míticas, que lhes atribuíam existência. Aos senhores, então, que veneravam como deuses estes ídolos, pode acrescentar também os tiranos e reis que eram adorados. Recebiam também adoração. Tiranos e reis, cujo culto divino se celebrava tanto no Oriente quanto no Ocidente. Por exemplo, o culto imperial. Versículo 6. Contudo, para nós existe um só Deus, o Pai, dele tudo procede e é para ele que existimos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe e por meio do qual também nós existimos. A fé na unidade de Deus. Deus é um só. Paulo aqui fará uma fé manifestada na história, na revelação da pessoa do Pai e na pessoa do Filho. A fé que afirma a unidade de Deus Pai, cuja realidade é a origem de tudo. Tudo provém dele. Tudo, proceder, depende do Pai. A ele dirige tudo o que existe, pois somos dele e para ele. Daí também a confissão de fé em Jesus Cristo, como único Salvador e Senhor, como Filho que é um com o Pai, na obra da criação e salvação. Jesus vem professado como co-criador, e que é a profissão de fé da Igreja. Assim, a obra do Pai, a obra do Filho, vêm unidas num plano único de salvação. Não se deve separar a criação da redenção, que vêm considerados como única obra de salvação. O termo usado neste versículo por São Paulo é tudo procede em relação ao Pai e tudo existe, subentende a criação e os caminhos por onde o Pai conduz a criação para a meta final, pois eles foram edificados, criados para isto, os seres humanos. Procede-se, relaciona então
relaciona então unicamente ao Pai, pois o Pai é o princípio e origem de todas as coisas. É o fim último, tanto de nós quanto do universo. Cristo Jesus é o mediador, o consumador desse destino. A Jesus se afirma, aqui claramente nesse texto, que ele é co-criador com o Pai. Essa é a reflexão que nós estamos fazendo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.